Nós vamos precisar da régua Floriuna, da Valkyria Campanelli, uma régua super versátil, como todas as que eu venho falando. Você pode escolher os furinhos que você vai marcar e assim criar uma infinidade de desenhos que poderão ser preenchidos com pontos variadíssimos, espessuras, cores de linhas diferentes, e você sempre terá um trabalho original e exclusivo. Nós vamos precisar de tecido. Para esta nécessaire, eu fiz 2 círculos de tecido de 45 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Por exemplo, aqui para essa bolsinha de festa, eu utilizei 2 círculos bem menores, de cerca de 35 centímetros de diâmetro, e ao invés de colocar uma alça, eu coloquei uma cobertura no centro. É um tecido brilhante, acrescentei linhas brilhantes e algumas contas também, uns brilhinhos, ficou muito charmosa. Você vai precisar também de uma tira de feltro. Eu gosto de utilizar o feltro pela espessura e pela durabilidade, maleabilidade também. Ele deve ter a largura da nossa régua e o comprimento suficiente para cobrir o furinho, né, o centro do nosso fuxico da frente, e o furinho ou centro do nosso fuxico de trás. Utilizei caneta, mas pode ser um lápis também, para marcar os furinhos da régua Floriuna. Utilizei agulhas de muito boa qualidade, linhas coloridas, lisas ou mesmo mescladas. Utilizei uma tesourinha e uma tesoura de picotar, porque como eu já disse em vídeos anteriores, eu não tenho habilidades com costura à máquina, então eu prefiro cortar o meu tecido com a tesoura de picotar, porque ele dá um bom acabamento e impede que ele desfie. Aqui, para nossa execução, eu vou utilizar um círculo de tecido menor, porque assim fica mais fácil de vocês visualizarem o trabalho sendo feito. Então, nós vamos começar a nossa bolsinha, a nossa nécessaire, confeccionando os 2 fuxicos, ok? Com linha e agulha na mão e o nosso círculo de tecido, no caso o meu tem direito e avesso. Eu vou entrar com a agulha pelo avesso do tecido, cerca de meio centímetro da borda, ok? O nosso nozinho ficará assim. Eu vou dobrar o tecido sobre este nozinho, vou escondê-lo e iniciar uma barrinha de cerca de meio centímetro a 1 centímetro. E vou iniciar com o ponto alinhavo, entrando e saindo da nossa barrinha. Aqui no caso, gente, eu utilizei uma linha bem contrastante com o nosso tecido, para que vocês possam perceber como vai ficando o nosso trabalho. Você vai dobrando o tecido ao redor do nosso círculo e vamos alinhavando, entrando e saindo. Não precisa fazer pontos pequenininhos, mas também não vão fazer uns pontos gigantescos, tá bem? Dá uns 3, 4 pontinhos e puxa. Ao final, nós vamos ter uma peça mais ou menos assim. Nós, então, vamos puxar, segurar a linha, puxar para franzir o nosso tecido. O meu um pouquinho grosso, ele vai enroscando, mas a gente vai puxando, vai ajeitando e vamos ter, então, o nosso fuxico. Como eu disse, aqui ele está pequenininho para que vocês possam olhar bem o trabalho.
Nós temos então o nosso primeiro fuxiquinho. Vocês podem dar o acabamento aqui, fechando e prendendo a linha, certo? Aí, cortamos e pronto. Nós então fizemos 2 fuxicos, ou 2 fuxicões. No caso, aqui eu fiz com cores diferentes para que vocês visualizem melhor a execução do trabalho. Mas vocês podem fazer eles de corzinha igual, como preferirem. Nós vamos então juntar as partes lisas dos nossos 2 fuxicos e vamos agora então montar a nossa bolsinha, completando 3/4 deste círculo com um ponto caseado. Na nossa necessaire una, eu usei este ponto, o ponto caseado. Na nossa necessaire de festa, eu utilizei um ponto invisível, ou seja, o pontinho não aparece, pois é uma peça mais sofisticada. Vamos à execução? Parte lisa com a parte lisa. Nós vamos entrar com agulha e linha por um dos nossos fuxicos. Aqui eu utilizei uma linha bem viva e bem contrastante. Fica bonito, mas vocês podem utilizar também uma linha mais ou menos da mesma cor do tecido. Eu fiz uma alcinha prendendo os 2 fuxicos, eu dei um ponto e passei a agulha dentro dessa alcinha. E aí, começo o meu caseado. Vou um pouquinho à frente, mais ou menos no mesmo tamanho da minha alcinha, pego os 2 fuxicos e novamente passo por dentro da alcinha, por dentro da linha. Outra vez, vou até ali na frente, agora obedecendo uma distância regular e a altura também. Pego os 2 fuxicos e entro aqui na alcinha da minha linha. E assim eu vou fazer até completar 3/4 do nosso círculo, ou um tanto suficiente para que você possa colocar a sua mão e seus objetos. Está bem? Este é o nosso ponto caseado. Agora chegou a hora mais gostosa do nosso trabalho. Com a nossa régua floriúna posicionada sobre a faixa de feltro, quase na beiradinha e bem centralizada, você vai escolher os pontinhos, os furinhos, que melhor compõem a flor que você deseja. Esta mesma régua permite inúmeras combinações que vão proporcionar várias flores diferentes. Você pode aplicar estas flores em bolsas, sacolas, eco bag estão na moda, toalhas de mesa, jogos americanos. Há possibilidades infinitas para esta régua. Você vai marcar os furinhos escolhidos com uma destas réguas que apagam facilmente com o calor do secador de cabelos, ou então com um lápis macio bem apontado. Quando tirar a régua, se notar que faltou algum furinho, basta reposicioná-la e continuar desenhando até completar os furinhos escolhidos sem perder o seu desenho. Caso você escolha uma mesma flor para repetir várias vezes em uma superfície, você vai poder ter resultados bem uniformes e sempre iguais, com um trabalho de muita qualidade. Ou seja, diferente daqueles riscos feitos com carbono ou papel de seda, que sempre saem flores diferentes e o trabalho final não fica lá essas coisas. Depois de riscado, você vai ter algo assim, ou então uma composição um pouquinho mais elaborada. Esta composição que nós vamos usar para finalizar a nossa nécessaire, eu iniciei o bordado com pontos retos e uma linha de seda. Depois que nós unirmos os nossos 2 fuxicos, eu vou passar cola em um dos furinhos
E aí, vou pregar, colar o verso da nossa faixa de feltro neste furinho. Depois, vou trazê-lo até a frente. E pronto, temos a nossa nécessaire pronta. Caso você deseje, pode colocar um pedacinho de velcro ou um cochetinho para melhorar o fechamento. As flores podem ser bordadas com vários pontos, tudo de acordo com o seu nível de conhecimento. Aqui no caso da nossa nécessaire Floriuna de hoje, eu utilizei muitos rococós e nós franceses, pontos retos, ponto margarida, aqui vários rococós e um pontinho que eu chamo de tear. Todos estes pontos você encontra também no livro Bordados Volta ao Mundo, da Valquíria Campanelli. Não só estes, mas muitos outros, que vão conferir aos seus trabalhos uma qualidade impressionante. Aqui usei fios de seda, pontinhos retos e alinhavos e complementei com cristalzinhos, ou seja, uma bolsinha mais sofisticada.